O ano é 1880. Você relutantemente sai da sua cidade natal à procura de melhores oportunidades. Você está sentado no seu assento no trem e olha a paisagem. Você vê uma pequena estação de mudança de trilhos e se pergunta quem será o homem trabalhando ali. Ao olhar, você se depara com um babuíno? Sim, Jack o sinaleiro. Um babuíno que trabalhava nas estações de trem da Albânia. Com um trabalho simples, impedir que os trens batessem de frente uns com os outros. Mas sua história não começa ali. James, pulador, Jumper, Wide, um sinaleiro que tinha esse nome por simplesmente pular sobre os vagões de trem em movimento, até um dia que ele não conseguiu e caiu, virando assim James Perneta Wide. Seus dias como sinaleiro haviam se acabado, até ele encontrar em uma loja Jack, o babuíno, que estava empurrando um carrinho. Com um sonho, mas sem nenhuma perna funcionando, ele implorou e convenceu o homem a vender Jack para ele. E o levou para casa. Aparentemente, Jack também era alcoólatra. Sim, um babuíno alcoólatra. E como seu avô, se recusava a fazer qualquer coisa que se não o dessem algumas gotas de pinga. James convenceu Jack a empurrar seu carrinho, e assim nasceu uma amizade que ficaria para a história. Os trens apitavam um número específico de vezes que correspondia a qual trilho eles deveriam ser transferidos. James, então, com muita dificuldade, mancava até as alavancas para mudar a trajetória dos trens para o trilho correto. Após observar por um tempo, o babuíno acabou memorizando a quantidade de apitos dos trens e o que eles significavam. Ele começou a virar as alavancas por conta própria. E depois, James deu controle total para Jack o babuíno por ver que ele fazia um bom trabalho. Não demorou muito até que as pessoas começassem a reclamar para as autoridades sobre o que estava acontecendo. Um fiscal foi enviado e ele descobriu tudo o que estava acontecendo. Obviamente, ele demitiu o homem e seu babuíno na hora. Depois de assediar seu chefe com inúmeros pedidos, implorando para ele o deixar mostrar as habilidades que seu macaquinho tinha, ele finalmente cedeu e aceitou ver uma demonstração das habilidades do babuíno. E ficou completamente chocado com o que viu. O babuíno foi extremamente preciso com as alavancas e acertou todos os comandos dados a ele. Com um salário de 20 centavos por dia e meia garrafa de cerveja, o babuíno foi contratado oficialmente para ser um sinaleiro. Depois de 9 anos empregado, Jack realizou seu trabalho sem um erro sequer. Melhor até mesmo que um ser humano. Ele faleceu de tuberculose em 1990 e seu crânio ainda está no Museu da Albânia, até hoje. O Washoe foi o primeiro chimpanzé a aprender a linguagem dos sinais americana, criado por dois cientistas chamados Alan e Beatrix Gardner na década de 60. O Washoe foi tratado como basicamente uma criança por seus cuidadores. Ele aprendeu a usar cerca de 350 sinais ao longo de sua vida e foi capaz de formar frases simples para se comunicar. A parte mais impressionante é que ele ensinou espontaneamente outros chimpanzés a utilizar sinais, como o pequeno Lulis, provando que primatas não humanos têm a capacidade de ensino e aprendizado entre si, algo considerado como mito anteriormente. O Washoe também demonstrou empatia e autoconsciência. Quando um dos seus treinadores teve uma perda pessoal, o Washoe sinalizou chorar, indicando que percebia e reagia às emoções dos humanos ao seu redor. Sua frase mais longa foi: "Você e eu vamos sair rápido." Coco, a gorila, é também considerado um animal gênio. Ela foi criada e ensinada pela pesquisadora Francine Penny Patterson. Coco aprendeu a linguagem de sinais americana. Conseguia utilizar mais de 1000 sinais e entendia aproximadamente 2000 palavras em inglês falado. Um dos aspectos mais emocionantes sobre Coco era sua inteligência emocional e a demonstração de sentimentos, algo que desafiou a visão tradicional de que animais não têm emoções complexas. Um momento famoso foi sua reação à morte de um filhotinho de gato chamado Albal, que Coco adotou como um amigo. Quando o filhotinho morreu atropelado, Coco sinalizou palavras como triste e choro, expressando um entendimento profundo de luto. Ela também realizou testes cognitivos avançados, mostrando habilidades equivalentes às de uma criança pequena. Ela imitava comportamentos humanos que ela observava, se enfeitando com acessórios, usando colares e colocando lenços em seus ombros e cabeça como se fossem peças de roupa. Coco também usava pedaços de tecido como cobertores para suas bonecas e si mesma e fingia preparar comida ou beber de recipientes vazios.
Ela tratava bonecos e outros objetos com carinho e empatia, segurando as bonecas carinhosamente e ninando-as. E até falava com elas com a linguagem de sinais, sinalizando palavras como bebê, amor e cuidar. Se ela percebia algum cuidador com uma expressão meio séria, ela normalmente usava os sinais para perguntar triste e tentava acalmar eles, sendo gentil ou brincando. Coco faleceu apenas alguns anos atrás, em 2017, mas deixou um legado muito grande para a ciência. Em Oxford, pesquisadores britânicos resolveram fazer experimentos envolvendo uma espécie de corvos chamado corvos da Nova Caledônia. O objetivo principal dos cientistas era estudar o comportamento natural de dois corvos no laboratório. O objetivo inicial dos cientistas era estudar o comportamento natural de Betty e de outro corvo, Abel, ao utilizarem ferramentas para resolver problemas. A tarefa consistia em acessar um pedaço de carne colocado em um recipiente estreito e fundo, impossível de alcançar com as garras ou o bico. Os corvos receberam dois tipos de ferramentas: um pedaço de arame reto e um pedaço de arame dobrado. A expectativa era que os corvos preferissem usar o arame dobrado, que já tinha a forma adequada para retirar a carne, mas durante o experimento, Abel pegou o arame dobrado e voou para longe com ele, deixando Betty apenas com o arame reto. Isso criou um obstáculo inesperado. O arame reto não era funcional na sua forma original para retirar a carne do recipiente. Betty pegou o arame reto e, usando seu bico de suporte e o recipiente como apoio, dobrou cuidadosamente a extremidade do arame para criar um gancho improvisado. Ela então usou esse gancho para puxar a carne para fora com sucesso, o que foi basicamente um dos primeiros registros claros de um animal modificando uma ferramenta para resolver um problema, sem treino ou instrução prévia. Betty também pareceu entender que o arame reto não funcionaria, o que mostra que ela planejou a situação. Aparentemente, depois de mais pesquisas, descobriram que esse tipo de corvo, por não ter tanto alimento onde eles vivem, usam de técnicas parecidas na natureza, pegando galhos que são mais moles e entortando-os como ganchos para pescar insetos ou frutas em buracos. O que demonstra que a maioria dos corvos dessa espécie já possui essa habilidade de planejamento e o uso de ferramentas naturalmente. Clever Hans, ou Hans Esperto, era um cavalo que conseguia resolver problemas matemáticos melhor que você. Você fazia a perguntinha para ele e ele batia o casco no chão o tanto de vezes que seria a solução. Meio suspeito, talvez? Foi também o que a Secretaria de Educação alemã pensou. Então, eles conduziram um experimento oficial com o Hans Esperto. Oskar Pfungst conduziu o experimento, e ele pensou que de alguma forma o dono do cavalo mandava algum tipo de sinal secreto para ele. Então decidiu pedir para um estranho fazer as perguntas. Mas ainda assim, Hans acertou todas as contas. Oskar, então, decidiu vendar Hans e, consequentemente, a inteligência de Hans sumiu. Algumas vezes ele não parava de bater os cascos no chão e errou todas as perguntas feitas. Oskar então pensou em uma hipótese. Ele resolveu fazer uma pergunta a Hans que nem mesmo ele sabia a resposta. E Hans então fez isso de novo. Hans aparentemente não sabia a solução dos problemas, mas como as pessoas que faziam a pergunta sabiam, Hans olhava para elas e percebia mudanças mínimas em sua postura. Assim ele deduzia que deveria parar de bater o casco em algum momento específico. Na verdade, ele era tão bom nisso que as pessoas que perguntavam para ele não percebiam essas mudanças em si mesmas. Então Hans realmente não era um gênio matemático, mas ele era um gênio em ler pessoas, algo que muitos humanos não sabem muito bem fazer. Basicamente, Hans era o metaforando do mundo animal, tirando as lutas de espada, é claro. Essa história envolvendo Hans foi tão grande que foi usada para o nome de um efeito, chamado efeito do Hans Esperto, quando o animal prevê que tipo de resposta você está esperando, sem realmente entender o que ele está fazendo. Então, o melhor jeito de fazer experimentos com animais é de um jeito duplamente cego, onde ninguém sabe quais são os resultados esperados. Em 1977, Irene Pepperbag, que era uma psicóloga animal, resolveu comprar um papagaio cinzento africano de 1 ano de idade em uma loja de animais e o chamou de Alex. Sigla para Avian Learning Experiment, experiência de aprendizagem aviária, em português. Ela queria provar que as aves eram tão inteligentes quanto os primatas. E deu certo, já que ele é considerado um dos animais mais inteligentes do mundo. Ele aprendeu a falar mais ou menos 100 palavras em inglês, mas ele não parecia apenas repeti-las.
Por exemplo, ele pedia água quando tinha sede, ou dizia, quero ir para lá, para se mover de lugar. Ele também conseguiu descrever objetos corretamente baseado em suas formas, tamanhos e materiais. Alex nomeou uma fruta quando a viu pela primeira vez, chamando uma maçã de banary, baseado nas palavras que já conhecia. Alex também demonstrava raiva quando os pesquisadores tentavam enganar ele com truques. Se Alex pedia uma banana e lhe davam uma noz, ele jogava a noz de volta. Em outros experimentos, quando Alex via outros pássaros que erravam as perguntas que ele acertaria, ele também ficava impaciente. 4 mais 4. 5. O mais impressionante é que Alex olhou para si mesmo no espelho e perguntou, que cor? Que foi uma das poucas perguntas já registradas. Que animais fizeram? Ainda mais uma existencial assim. Normalmente, animais que falam ou usam sinais dizem coisas como Me give eat orange, me give orange, me give eat orange, me eat orange, give me eat orange, give me. Alex sempre dizia à pesquisadora antes de ela sair do laboratório: fique bem, te amo, te vejo amanhã. E essas foram suas últimas palavras antes de falecer com 31 anos de idade.